Olá, mamães e futuras mamães. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu tirei o Pedro das fraldas. Então, mamães, um dos erros que eu cometi aí nessa tentativa do desfraude do Pedro foi querer tirar ele das fraldas antes do tempo. Antes que ele tivesse maduro o suficiente para entender a vontade de fazer xixi e pedir para ir ao banheiro fazer o xixi. Eu comecei a tentar tirar ele finalzinho do ano passado, ele tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, mas não deu certo. Ele ficava um bom tempo sem a fralda, segurava o xixi, segurava até demais. Quando via já estava escorrendo, já estava escapando e não fazia no banheiro, não apontava, não dizia que estava com vontade, não sabia explicar, não fazia no piniquinho, nada. Porque ele ainda não tinha maturidade para isso. Então, esse foi um erro meu. Então, um conselho que eu te dou, não adianta você querer adiantar os passos, sabe? Tem que ter paciência. E ter paciência também é esperar o momento certo do seu filho, tá? Eu sugiro que você comece esse desfraude depois dos 2 anos, de preferência depois dos 2 anos e meio. Isso de acordo com o desenvolvimento do seu filho. Se você acha que depois dos 2 anos, 2 e 3, por aí, ele já vai conseguir se expressar bem e identificar essa vontade de fazer o xixi e ir ao banheiro para fazer esse xixi, ótimo, né? Cada mãe sabe do seu filho. Então, eu tô agora na minha cidade, no Paraná, que é muito frio, e eu queria esperar mais perto do verão para tirar ele das fraldas. Mas eu deixei ele, comecei a tentativa, deixei ele agora alguns dias sem fralda, fui deixando, né? E o que eu fiz? Eu expliquei pra ele, olha, a mamãe vai deixar você sem a fraldinha, e quando você tiver vontade de fazer xixi, você avisa a mamãe que a mamãe te leva no banheiro. Todos os dias eu tava fazendo isso, a todo momento eu tava lembrando ele, tá com vontade de fazer xixi? Você quer fazer xixi? Vamos lá no banheiro. Cada vez que eu ia no banheiro, eu levava ele junto, né? Pra ele ver eu fazendo xixi também. E aos pouquinhos eu fui perguntando, quer fazer xixi? Vamos fazer xixi? Vamos abaixar a calça? Ele não queria, no começo ele não queria, eu acho que ele sentia medo. Como ele não alcança o vaso, não tem altura suficiente pra fazer em pé, eu coloquei ele sentadinho. Na primeira vez coloquei ele um pouquinho sentadinho, quando ele aceitou, ele ficou um pouco sentadinho, mas não saiu nada. Ele mesmo falou pra mim, não saiu nada, mamãe. Tirei ele, falei, então tá bom, não tá com vontade, então tá bom. Depois a mamãe traz você de novo. E a gente foi brincar, foi se distrair. Passado algum tempo, algumas horas, eu perguntava de novo, quer fazer xixi? E o Pedro, ele segura muito bem o xixi, ele fica muito tempo sem fazer o xixi. E daí, nessa de segurar, algumas vezes, nos primeiros dias, escapou, ele acabou fazendo xixi na calça, né? Outras vezes, ele esperava a hora de tomar banho para ele fazer o xixi. Mas logo ele foi pegando jeito. Em 2 semanas, o Pedro já estava fazendo xixi no vaso. Então, eu insistindo com ele, levando ele, mas sempre de forma delicada, sem impor uma ordem, tá? Eu sempre levava ele como uma sugestão. Você quer ir com a mamãe? A mamãe tá apurada, a mamãe vai fazer xixi. Você quer ir junto comigo? Eu levava ele, entretia, conversava com ele de outros assuntos. Olha, acho que você esqueceu o teu carrinho lá no banheiro, o caminhão ficou lá no banheiro, vamos pegar o caminhão? E eu ia conversando com ele, já ia abaixando a calça e a cuequinha, sentava ele no vaso. E aí, foi assim, naturalmente, no tempo dele, ele foi aceitando. Aí ele fez um pouquinho a primeira vez. Tá ótimo, bati, parabéns, que lindo, elogiei. E uma coisa que eu acho que ajudou, né? Cada mãe sabe do seu filho, né? Sabe do que é certo e do que é errado pro seu filho. Mas pro Pedro, eu fiz o seguinte, que me ajudou muito, facilitou muito. Eu prometi pra ele, ele gosta muito de caminhão. E eu prometi pra ele que se ele fizesse o xixizinho lá no banheiro, bem bonitinho, eu ia comprar um caminhão pra ele. Então, cada vez que a gente ia no banheiro, ele lembrava, ele pedia o caminhão. Que era um caminhão de terra, um caminhão baú. Eu falava, ó, a mamãe vai comprar, tá bom? Mas a mamãe vai comprar quando você fizer o xixizinho no vaso. Bem bonitinho. Quando você fizer bem bonito,
a mamãe vai comprar o caminhão pra você, pode ter certeza. E não é uma coisa que ele ficava assim o tempo inteiro lembrando, mas quando eu levava ele no banheiro, ele lembrava. Ou às vezes ele pedia um caminhão, pedia um carrinho, a mamãe vai comprar, mas primeiro a mamãe quer que você aprenda a fazer o xixizinho lá no vaso, bem bonitinho. E aí, numa manhã eu peguei o meu filho, o Davi, que é esse aqui, ó. Essa fofurice. Eu tenho o Davi como recurso, usei o Davi. Eu fiz de conta que o Davi tava com vontade de fazer xixi. Falei, Pedro, o Davi tá com vontade de fazer xixi, vamos levar ele lá no vaso? Acho que ele quer fazer xixi lá. E eu peguei o Davi, tirei a calça dele, tirei a fraldinha e peguei ele e fui em direção ao banheiro e peguei um copinho assim pequenininho, um pouquinho de água. E escondi por trás aqui no meu braço, por trás do Davi. Fui no banheiro, levei o Davi, fiz de conta que coloquei o Davi sentadinho no vaso e derramei aquela água que tinha no copinho por trás aqui, o Pedro não viu. Então ele escutou o barulhinho, ele achou que o Davi tinha feito xixi. Aí o Davi supostamente fez o xixi, eu cantei parabéns, parabéns, que lindo, Davi. A mamãe tá muito feliz, o Davi fez xixi no vaso, Pepe, falei pro Pedro. E o Pedro ficou olhando aquilo. Voltei pra sala brincar com o Davi, deu uns minutinhos, o Pedro, quero xixi, quero fazer xixi, tô apurado, ele falou pra mim. Tô apurado. Aí eu peguei ele, levei ele no banheiro, né, baixei as calças dele, pus ele sentadinho e ele fez um xixizão. Então, assim, as duas coisas que eu acho que colaborou muito, né, o recurso da troca, né, da recompensa, que era o carrinho que ele queria ganhar, e eu usar o Davi como exemplo pra ele, porque ele viu o meu irmãozinho mais novo tá fazendo, eu posso fazer também. Eu acho que isso ajudou muito. E então já faz 3 semanas, tô indo pra 4ª semana que o Pedro tá fazendo xixi no vaso. Ele pede, ele fala, eu tô apurado. Esses dias eu tava brincando com ele ali fora, ele se apurou, ele falou, quero fazer xixi na flor. Tirei, abaixei a calça, tirei o pipizinho, fez xixi na flor. Então, assim, tem que incentivar no tempo deles e com muita paciência. Com muita paciência. Não adianta brigar, não adianta você se estressar, porque ele não vai querer sentar no vaso de primeira, ele não vai aceitar, ele vai ter escape de xixi. Então, tem que ter muita paciência. Ou ele vai sentar no vaso e não vai sair nada, você vai falar, não tem problema, quando você tiver com vontade, a mamãe volta com você, tá bom? Dá um beijinho, faz carinho, incentiva, porque não pode ser alguma coisa traumatizante pra eles, né? Não pode ser traumatizante pra criança. Sempre assim, tentando tirar o foco do xixi, leva no banheiro, distrai, conversa sobre outros assuntos, que daqui a pouco ele vai fazer o xixi sem perceber. Agora, se você ficar ali com ele no vaso, faça xixi, não tá saindo xixi, faça força, faça isso, faça aquilo, a criança vai ficar nervosa e não vai conseguir fazer, tá bom? Então, tem que ser assim, com muita paciência mesmo, e com esse jogo de cintura, assim, tentar conversar com ele sobre outras coisas, distrair ele, para que as coisas comecem a acontecer. Quando ele fez 1, 2, 3 vezes, depois, assim, você vê que é mais tranquilo. Aí ele vai pegar o jeito, ele vai identificar, né, no seu corpo a vontade de fazer xixi, vai saber te dizer quando tá vindo a vontade e quando que tá apertando pra ir ao banheiro. Eu comecei com o Pedro com o xixi, o cocô ele ainda está fazendo na fralda, porque o Pedro, ele anda com um problema que ele anda muito ressecado. Então, quando ele vai fazer cocô, ele corre pra lá e pra cá, ele chora. Ele tava com muita dificuldade pra fazer cocô. Então, se eu fosse mudar as duas coisas de uma vez, eu ia acabar causando aí uma confusão na cabecinha dele. E como ele sofre pra fazer esse cocô, ele não ia conseguir ficar sentado no vaso. Então, eu tô esperando ele pegar bem o jeito do xixi, né? Já tá independente fazendo o xixi no vaso. E aí, agora, eu tô dando pra ele um remedinho, até tem um vídeo no canal sobre isso, pra ajudar no cocô. Ele tem feito cocô agora com mais facilidade, não tem chorado, não tá doendo. E quando regular o intestininho dele, quando eu ver que ele tá melhor, eu vou passar pro cocô no vaso também. Então, eu tô fazendo por etapas, né? Você que é mãe aí, você vê a necessidade do seu filho, se você já quer passar os dois
de uma vez pro banheiro, mas eu preferi fazer assim por etapas com o Pedro. E à noite ainda tô colocando fralda, então eu explico pra ele. À noite a mamãe põe fralda pra você dormir, tá bom? Depois, quando o Pedro já tiver um pouquinho mais maduro, daqui 1 ou 2 meses, eu começo a tirar a fralda da noite também. Tanto que ele acostumou a fazer o xixi no banheiro que ele não quer que eu coloque fralda à noite pra ele dormir. Ele fala, não quero fralda, quero cueca. Aí eu explico pra ele, só de noite que a mamãe põe a fralda, pra você poder dormir tranquilinho e não passar o xixi, né? Mas então assim, gente, foi isso que eu fiz, foi assim que eu consegui, distraindo o Pedro, conversando com muita calma, com muito amor, na base da recompensa. E eu tirei ele em 2 semanas, ele tava fazendo xixi no vaso, tranquilinho. Espere o momento certo do seu filho, não queira tirar antes do tempo, porque é perda de tempo, você vai se estressar, vai se cansar, não vai ter a resposta que você quer, porque a criança ainda é muito imatura para entender, tá? Então, eu espero que eu tenha te ajudado aí com a minha experiência. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva e me dê o seu apoio. Divulgue esse vídeo com mais mamães. Me ajude a compartilhar o conteúdo do canal e alcançar aí, em breve, se Deus quiser, os 1000 inscritos. Um abração e até mais!